Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 12. Diz assim, irmãos, a santa palavra do Senhor. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiantemente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar a aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der frutos da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Amém. Os irmãos podem tomar o assunto. Irmãos, quando nós paramos para observar o meio evangélico, não são poucas as vezes que nós nos deparamos com pregadores que tentam ao máximo atualizar as palavras bíblicas, como se fosse necessário uma Bíblia para cada época, como se fosse necessário uma atualização bíblica para cada época, como se tudo que foi escrito nas Sagradas Escrituras foi escrito na base da influência cultural que ali estavam inseridos os seus autores. E eles tentam reinterpretar a Bíblia em conformidade ao seu bel prazer. No texto que nós lemos aqui nesta noite, sem dúvida nenhuma, tem coisas aqui que dizem respeito ao apóstolo Paulo, mas tem coisas que dizem respeito a todos aqueles que creem, a todos aqueles que confessaram o nome de Jesus. E nós vemos aqui, por exemplo, quando Paulo fala acerca de sua prisão, acerca de pessoas que pregavam o Evangelho pensando que iria assim agravar a prisão do apóstolo Paulo. Isso é bem pessoal do apóstolo Paulo. E quando ele declara assim, o que me importa isso? Não me importa se eles pregando vão agravar a minha prisão, vão intensificar mais a minha prisão, isso não me importa. Eu não me importo com isso, contanto que Cristo seja anunciado, quer por contenda, quer por boa vontade. O importante é o nome de Jesus ser anunciado. Mas aqui ele falou também que pessoas se sentiam animadas a pregar o Evangelho depois de sua prisão, porque o apóstolo Paulo servia ali de exemplo a dedicação, a pregação do Evangelho. Então ele não se importava com o seu sofrimento naquele momento. Mas depois aqui, irmãos, ele faz uma declaração que já não só diz respeito a ele, mas diz respeito a todos aqueles que confessam o nome de Jesus. Todos
todos aqueles que confessam a fé em Cristo Jesus. E a parte que nos cabe aqui é a partir do versículo de número 21, quando ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando ele fala isso, que o viver é Cristo, isso aqui não é um privilégio somente dele, mas isso aqui, meus amados irmãos, é também, digamos assim, uma prerrogativa de todo aquele que confessou o nome de Jesus. Todo aquele que confessa o nome de Jesus, ele tem que viver Cristo. A vida dele deve ser composta, a vida dele deve ser recheada, a vida dele deve ser envolvida com os valores cristãos, com os valores de Cristo. Jesus dizia a todos que lhe ouviam: aprendei de mim, aprendam de mim. Em outras passagens, a Bíblia diz que nós temos que seguir as suas pisadas, a seus passos, as suas pisaduras. Em outras passagens, nós vemos também que a Bíblia vai nos dizer que nós possuímos a mente de Cristo. Ou seja, a mentalidade do cristão deve funcionar como a mente de Jesus, como ela funcionou quando este estava aqui na terra. E vemos na Bíblia Sagrada, para aqueles que têm uma relação com Cristo, uma via de mão dupla. É interessante como a Bíblia fala a relação daqueles que têm Cristo, ou aqueles que são de Cristo. A Bíblia, em dados momentos, diz que nós estamos em Cristo. Aquele que está em Cristo, em 2 Coríntios diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que se fez tudo novo. Em outra parte, a Bíblia diz que Cristo está em nós. Lá em Colossenses: Cristo em nós, a esperança da glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, diz o apóstolo Paulo, se manifestar, então também nós nos manifestaremos com Ele. Diz a Bíblia que as nossas vidas estão ocultas em Cristo, com Cristo em Deus. Ou seja, não só nós estamos em Cristo, mas também Cristo está em nós. Ou seja, é uma relação completamente íntima, profunda, daqueles que confessaram o nome de Jesus. E as pessoas perguntam como nós nos exemplamos em Jesus, quais são os exemplos de Jesus, para que nós possamos seguir. Os exemplos, irmãos, estão nas Escrituras Sagradas. Como Jesus vivia, qual era o seu propósito, o que ele fazia em nome de Deus. E nós percebemos pelas Sagradas Escrituras que Jesus, nos seus atos, nas suas ações, ele se aprofundava a cada momento na comunhão com o Pai Celestial. E vemos também um anseio intenso para resgatar vidas e trazê-las para próximo de Deus, e trazê-las para a presença do Pai. Nós vemos essa intensidade em Jesus. Encontramos também Jesus na Bíblia Sagrada fazendo aquilo que poderíamos considerar como obras sociais, realizações sociais. Por exemplo, quando ele multiplica ali os pães e peixes, naquele momento, irmãos, ele estava tão somente querendo saciar a fome daquelas pessoas que estavam ali lhe seguindo. Ele queria tão somente saciar a fome daquelas pessoas. Nós vemos também Jesus curando cegos. Nós vemos Jesus curando uma mulher do fluxo de sangue que gastara todo o seu dinheiro ali com os médicos. Mas é interessante observar essas passagens que aqui foram citadas, que nós encontramos coisas muito mais profundas, para não acharmos que Jesus estava aqui simplesmente para operar essas obras sociais, para acharmos que Jesus simplesmente era um curandeiro, queria simplesmente curar as pessoas de suas doenças. Porque, por exemplo, quando Jesus multiplica os pães e as pessoas ali vão em busca dele, para que ele, digamos, lhe sirva de rei, e lhe sirva de um rei que lhe supra todas as suas necessidades, Jesus os repreende, dizendo que eles não deveriam trabalhar pelo pão que perece, mas deveriam se esforçar pelo pão que permanece. E ele inclui dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Ele multiplicou os pães, matou a fome do povo,
terrenamente falando, humanamente falando, para dizer depois que ele era o pão que matava a fome espiritual, que ele era o pão que saciava espiritualmente e existencialmente os homens. Quando ele dá vista aos cegos, quando ele deu vista àquele cego de nascença, começaram ali um debate, tudo, os fariseus perguntando o motivo pelo qual ele tinha feito aquilo. Aí ele diz: eu vim a este mundo para juízo, eu vim para tornar os cegos, para fazer os cegos verem, e aqueles que veem se tornarem cegos. Veja como ele mudou o discurso, irmãos. Ele saiu do discurso físico e foi para o discurso espiritual, dizendo: eu vim trazer aqui juízo a este mundo, eu vim dar vista aos cegos. Quando ele disse que veio dar vista aos cegos, não era mais o cego físico, mas era o cego espiritual. E ele veio dar, digamos, cegueira àqueles que se achavam que viam. Os fariseus perceberam que eram com ele. Se vocês veem, disse Jesus, o pecado não está em vocês, mas se vocês se consideram cego, se vocês se consideram cego, vocês têm perdão para vocês. Mas se vocês acham que estão vendo, que não precisam de mim, o vosso pecado permanece em vós. Então ele mostrou que aquela cura ali foi só um arcabouço, foi só, digamos assim, um preâmbulo para que ele pudesse nos pregar uma realidade espiritual mais profunda, porque esse era o objetivo de Jesus, pregar uma realidade mais profunda. Tanto é que quando ele salvava as pessoas ali, curava as pessoas, curava o coxo, curava a mulher do fluxo de sangue, curava ali aquelas pessoas, sempre ele dizia: vai em paz, a tua fé te salvou. Nós encontramos isso recorrentemente na Bíblia, nas palavras de Jesus: vai em paz, a tua fé te salvou. Mostrando que aquela experiência ali não foi uma experiência meramente social, mas foi uma experiência de fé, foi uma experiência poderosa, foi uma experiência, meus amados irmãos, que as pessoas não encontravam em qualquer lugar, elas só poderiam encontrar através da pessoa bendita de Jesus, porque acontecia coisas sobrenaturais, como foi o caso da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos ali saía sangue por ela. Ela disse que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos e ninguém resolvia o seu problema, até o dia em que ela diz a Bíblia que ela ouviu falar de Jesus e foi até ele e disse em seu coração: se eu tão somente tocar nas orlas de sua veste, nas suas vestes, eu serei curada. E diz a palavra que aquela mulher enfrentou aquela multidão, talvez fraca por ali derramar sangue continuamente. Ela enfrenta a multidão, atravessa a multidão, irmãos, e consegue tocar em Jesus. Quando ela toca em Jesus Cristo, que passava pela multidão, Jesus para e pergunta aos discípulos: quem me tocou? E os discípulos disseram: Senhor, que pergunta é essa? Como tu perguntas quem te tocou? A multidão te exprime, a multidão te aperta, e tu perguntas quem me tocou? E ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu poder, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher, meus amados irmãos, ela não tocou Jesus de qualquer forma. Aquela mulher não tocou Jesus só com a sua mão, aquela mulher também tocou Jesus com a sua fé. Foi através da sua fé que ela foi curada, nasceu mal. Tanto é que Jesus Cristo: alguém me tocou. E diz a Bíblia que aquela mulher não se conteve e disse: Senhor, fui eu que te toquei. E Jesus olhou para ela e disse: vai, mulher, a tua fé te salvou e o mal não está mais em ti. Havia uma experiência espiritual maravilhosa com aquelas pessoas, irmãos, que tinham esse encontro libertador com Jesus. O apóstolo Paulo, ele absorveu muito isso. Ele absorveu tanto isso, de que viver Cristo era viver na propagação do Evangelho, que era viver na libertação dos oprimidos, daqueles que viviam oprimidos por Satanás, que quando o apóstolo Paulo estava ali fazendo um depoimento perante o rei Agripa, ele disse que quando o Senhor apareceu para ele no caminho de Damasco, e ali ele caiu por terra, e ele ouviu uma voz vinda daquela luz que se manifestara a ele, e a voz dizia assim:
E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa que é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tantas coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e a herança os que santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Quando o apóstolo Paulo caiu por terra, ele ouviu a voz do Senhor pedindo para ele se levantar, levante o outro de pé, porque eu te enviarei aos gentios. Para quê? Para abrir-lhes os olhos deles, e das trevas o converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aí ele diz: por isso, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, e por isso ele passou a viver Cristo, irmãos, intensamente. E por isso ele pode dizer com todas as palavras: o meu viver é Cristo. E este viver em Cristo, como eu disse, irmãos, não é uma prerrogativa somente do apóstolo Paulo, porque Jesus disse: aquele que se quiserem vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Nós temos que morrer. O nosso ego tem que morrer para que Cristo possa viver em nós, para que Cristo possa reinar em nós. Foi Jesus quem disse que se uma semente que cai na terra, ela não morrer, ela não produz frutos. Se nós não matarmos o nosso ego, se nós não matarmos o nosso eu, a nossa própria vontade, e não fazermos a oração como de Maria, que dizia: seja cumprida a tua vontade, não a minha. E não fazermos a oração de Jesus: seja feita a tua vontade, não a minha. Irmãos, nós não vamos ter o poder de dizer que Jesus Cristo vive em nós. Jesus Cristo, ele tem que viver em nós. E como é que Jesus Cristo vive em nós? Qual é a manifestação disso? Quando nós vivemos na propagação do Evangelho, quando nós vivemos, irmãos, em propagar, em espalhar o Evangelho, como assim fazia Jesus. A missão de Jesus tão somente era essa: anunciar o Evangelho, resgatar os perdidos. A Zaqueu, ele disse: eu vim buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. O viver é Cristo. É todo momento, irmãos, ter uma vida dedicada a Cristo, a sua palavra, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele se dedicou. Morrer pelos mesmos motivos que ele morreu para a glória de Deus, ele morreu para o nome do Senhor ser exaltado. Mas ele não termina apenas aí dizendo que o viver é Cristo. Ele conclui dizendo: o morrer é lucro, o morrer é ganho. É uma coisa em consequência da outra. Só quem pode dizer que o morrer é ganho, quem diz que o viver é Cristo. Quem não diz que o viver é Cristo, nunca poderá dizer que o morrer é ganho. Por quê, irmãos? Porque ainda tem medo da morte. Porque acha que ainda a morte é uma coisa incerta. Porque acha que a morte é uma coisa que lhe atemoriza, assustadora. Mas aquele que vive a Cristo, ele pode dizer com todas as letras: o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro, o meu morrer é ganho. Por quê, irmãos? Porque Cristo, onde Cristo está, o crente sabe que ele vai estar também. Certa vez Jesus disse: crede em mim, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Ou seja, para todos aqueles que creem, onde Jesus está, eles vão estar também. É por isso que, se um crente genuíno ele morrer, meus amados irmãos, o Espírito dele vai diretamente para o céu, porque é lá onde Jesus Cristo está, é lá onde Jesus Cristo está reinando.
ressurreição. Ou seja, a morte ela não é suficiente para, digamos, acabar com a nossa vida. A morte ela não é suficiente para acabar com a nossa existência, porque Jesus ele venceu a morte. Aqui os irmãos louvaram um louvor que incluía a história de Lázaro. E na história de Lázaro nós sabemos que quando Jesus Cristo foi ressuscitar Lázaro, e as mulheres ali não acreditando que ele ia ressuscitar, punham a fé só no futuro, dizendo: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar só no último dia. Jesus disse: não, eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim também há de ressuscitar. Há de ressuscitar, ou seja, nós cremos na ressurreição dos mortos. A morte não é suficiente para nos deter. É por isso que nós repetimos como o apóstolo Paulo lá em Coríntios, no capítulo 5, quando ele diz: nós gememos neste tabernáculo em relação ao corpo, não querendo ser despido dele, mas querendo que a vida que está no nosso espírito absorva também a nossa carne mortal. O nosso anseio, meus amados irmãos, é esse: é que a vida de Deus que está em nosso coração possa absorver tudo aquilo que é mortal. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, ele disse: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, no soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, e aquilo que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade. A Bíblia diz que quando nós ressuscitarmos, nós vamos cantar o hino: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Nós já sabemos, irmãos, que a morte já morreu. A morte morreu, como diz o hino lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo disse: Pai, está consumado. Naquele momento ele vencia a morte. Naquele momento ele vencia o inferno. Naquele momento ele vencia o mal, Satanás, tudo aquilo que assola os homens, tudo aquilo que põe medo aos homens. Jesus vencia. Por isso que é o maior brado que existe na humanidade. O maior brado que existe na humanidade não é o tetra do Galvão Bueno, quando o Brasil ganhou o tetra ali na Copa do Mundo. O maior brado que existe na humanidade não foi quando Dom Pedro ali gritou nas margens do Rio Ipiranga: independência ou morte. O maior brado que existe na história foi quando Jesus disse na cruz do Calvário: Pai, está consumado. Porque naquela hora ele estava pagando os pecados da humanidade. Ele estava pagando a minha dívida, a tua dívida, e abrindo o acesso a Deus, para que nós pudéssemos invocar sem nenhum medo, sem nenhuma barreira, o nome santo do Senhor. Por isso que gememos deste tabernáculo, querendo ser revestido da vida que está em nós. O meu viver é Cristo, o meu morrer é ganho. Não tem perda para morrer por crente, é ganho, irmãos, é vitória. Aí ele diz: eu estou aqui em dúvida. Eu não sei se eu quero ficar ou se eu quero partir. Porque eu sei que se eu partir eu vou estar com Cristo, que é muito melhor. Irmão, só um crente diz isso. Morrer é melhor do que estar vivo aqui e agora. Porque partindo, irmãos, eu vou estar lá. Eu não vou ver o tempo passar. De repentemente eu estou lá completo, corpo, alma e espírito. Porque lá o nosso espírito estará desfrutando eternamente da presença do Senhor. Cristo conseguiu vencer 3 coisas, que é muito mais, que é importante a todos nós. Às vezes nós valorizamos certas coisas diferentemente uns dos outros. Por exemplo, as mulheres geralmente valorizam muito a questão da beleza, a questão da estética. Os homens já valorizam outros quesitos da humanidade. Mas tem coisas, meus amados irmãos, que é comum a todos nós seres humanos, quer seja homem, quer seja mulher. E uma delas é a culpa. A culpa quando pecamos. Não há quem erre gravemente e não sinta o sentimento de culpa. As pessoas elas tentam às vezes fugir da culpa. Mas quando nós erramos, todos nós, independentemente de que seja homem ou mulher, sente esse sentimento de culpa.
E todos nós, independentemente de onde esteja, tem outro sentimento, do medo. O medo é um sentimento a todos nós. Muitos de nós têm medo de adoecer, muitos de nós, ou todos nós temos medo de adoecer, pegar uma doença grave, ficarmos ali acamados, dependendo de outras pessoas para se alimentar, para ali nos levar, para fazermos necessidades básicas que nós fazemos naturalmente sem a ajuda de ninguém. Nós temos medo disso. E por fim, o ser humano, todos eles têm medo da morte. Todos eles têm medo da morte. E diz o teólogo que Jesus Cristo ele resolveu esses 3 problemas. Esses 3 problemas que é comum a todos os homens: culpa, medo e morte. Todos os 3 foram resolvidos por Jesus. Ele resolveu o problema da culpa quando ele perdoa os nossos pecados. Quando ele perdoa os nossos pecados, irmãos, o problema da culpa ele já não mais perdura, pelo contrário, perdura é a paz no nosso coração, porque fomos perdoados os nossos pecados. Ele também resolveu o problema do medo, porque ficar com medo da doença e tudo, será o que vai acontecer? Não importa, nossas vidas estão em Cristo Jesus, e independentemente do que aconteça conosco, Jesus cuidará de nós. Nós não temos mais medo de nada. O medo já não faz parte de nossas vidas, o medo já não reina, pode até fazer parte, mas não reina, não domina, ele não nos neutraliza, ele não nos deixa num quarto, irmãos, ali, trancafiados, pelo contrário, porque confiamos a nossa vida a Jesus Cristo. Jesus também venceu o medo, e por fim ele venceu a morte. Ele venceu a morte, irmãos, quando ele disse está consumado, quando ele ressuscitou ao 3º dia. Quando ele foi lá no inferno, lá mostrando que o inferno não tinha poder para sustentá-lo, que o inferno não tinha ali poder para segurá-lo. Foi por isso que quando ele apareceu a João, já com um corpo glorioso, com seus cabelos brancos como a lã, seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, aquele Jesus glorioso, aquele Jesus, o Jesus completamente Deus, sem mais imagens humanas. Jesus aparece para João e diz: João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Ou seja, a morte não me atinge mais. Naquele dia que eu estava com Maria, a morte estava me atingindo, mas agora a morte não me atinge mais. Eu estou vivo para todo sempre. O Jesus a quem nós servimos está vivo para todo sempre. Amém? Ele diz: e tem as chaves da morte e do inferno. Nós servimos ao Jesus, irmãos, que tem a chave da morte e do inferno. Por isso o crente não tema a culpa, não tema o medo, não tema a morte. Jesus diz: não temos que matam a carne e nada podem fazer com a alma. Antes tem mais aqueles que podem lançar tanto o seu corpo como a sua alma no inferno. Só tem um que a gente teme, é Deus. Só tem um diante de quem a gente se dobra, é o Senhor, é Deus. Só diante dele nós nos dobramos, irmãos, porque Jesus já nos livrou da culpa, do medo e da morte. Louvado seja Deus. Por isso, crente, quando o diabo vier lhe acusar, não fique com as setas malignas na sua cabeça. Passe na cara dele o que Jesus Cristo fez por você. Faça como Martinho Lutero. Diz a história que o demônio vinha atormentá-lo ali, acusando de seus pecados toda noite. E ele ficava, irmãos, deprimido com aquilo, porque ele disse que cometia pecados graves e ficava atormentado com aquilo. Até um dia que o diabo apareceu de novo, o demônio, acusando dos pecados dele. Ele disse: terminou. Se já terminou, agora escreve embaixo: o sangue de Jesus me lavou de todo pecado. O sangue de Jesus me lavou de todo pecado. Existe uma historinha, irmãos, que o pessoal conta do poder do sangue de Jesus. Que o pessoal estava subindo para o céu e tinha lá um anjo perguntando: o que você fez para ser salvo? Aí o fulano dizia: não, eu fui muito bom na terra, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí o anjo dizia: não, isso aqui não permite entrar no céu não, isso aqui não dá para entrar no céu não, vai para baixo. Aí subiu o outro, o anjo perguntou: foi o que você fez para entrar no céu? Não, eu era uma pessoa que adotava criança e tal, eu era um médico sem fronteiras, não queria saber tudo, eu fiz isso. Aí o anjo disse: não, isso aqui não dá para entrar no céu não, ainda vai lá para baixo. Aí veio o terceiro, ao terceiro o anjo disse: foi o que você fez para entrar no céu?
Aí o cara disse, não, eu fui um bom presidente e tal, de Deus pobre. Aí o anjo disse, não, isso aqui não dá para entrar no céu não, desce. Aí lá veio um quarto correndo, voada. Correndo, irmãos, atropela o anjo, pá, entra no céu. Aí o anjo se levanta, ei, para aí, o que você fez para entrar no céu? Ele disse, o sangue de Jesus me lavou de todo pecado, só dá para entrar no céu com o sangue de Jesus, pela vida de Jesus, por aquilo que Jesus Cristo fez. Não adianta você fazer isso, não adianta você fazer aquilo, você tem que viver em Cristo e dizer que o seu morrer é lucro, porque a sua vida está em Cristo Jesus. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Por isso, irmãos, que louvamos com todas as letras. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome ou a nudez, perigo ou espada, como está escrito, em ti, Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Nós somos como ovelhas reputadas, nós somos como ovelhas reputadas ao matadouro. Quem nos separará? Pois eu estou certo que nem a morte, aleluia, a morte não pode separar o crente de Cristo. Pelo contrário, se eu partir, eu vou estar com Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir. Eu não sei o que vai vir, eu não sei se é doença, eu não sei se é câncer, eu não sei o que vai vir, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura que existe neste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma vez unido a Jesus, uma vez em Cristo, não tem diabo que separe. Jesus disse às minhas ovelhas, ouve a minha voz e eu as coloco em minhas mãos e ninguém poderá arrebatar das minhas mãos. O meu Pai que me deu é maior do que eu e ninguém pode arrebatar as ovelhas da mão do meu Pai. Crente, nós estamos protegidos num castelo forte, numa muralha de fogo. Por isso podemos dizer, o meu viver é Cristo, viva Cristo, crente. Propague o Evangelho, dê testemunho daquilo que Jesus Cristo fez na sua vida. Diga, eu não vivo mais. A vida que eu vivo agora é de Cristo, eu propago a Cristo, eu penso nele. Tem um rapaz no meu trabalho que ele me chama de fanático. Eu disse, eu sou por Jesus Cristo. Eu sou fanático por Jesus. É como diz Luiz, irmãos, o irmão Luiz, eu não vou perder para um fã do Justin Bieber. Um fã do Justin Bieber faz loucura por ele, nem faz mais hoje. Um fã desses homens aí faz loucura, tatua no peito. Uma vez eu vi um homem que o Corinthians ia jogar no outro lado do mundo, no Japão. O cara fez de tudo para comprar uma passagem para viajar, porque é idolatria. Meu amado irmão, estes homens não podem ser mais intensos naquilo que eles fazem do que nós a Cristo Jesus, do que nós ao nome do Senhor. As pessoas têm que ver em nós a luz, as pessoas têm que ver em nós em Cristo, as pessoas têm que ver em nós a vida de Deus transformando. E elas têm que ver que nós não teremos a nada neste mundo. Esperamos somente a manifestação do Senhor em nossas vidas. O nosso viver é Cristo. E o nosso morrer é lucro. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fomos comprados pelo bom preço. Vivamos Cristo, irmãos, intensamente. Porque esse é o roteiro da nossa vida. Esse é a sina, não tem outro caminho. É o caminho que devemos trilhar. Se acreditássemos em destino, era o nosso destino. Cristo Jesus é o caminho que devemos trilhar, sem temor. Se a morte vier, diga a ela, é um favor que você está fazendo, porque eu estarei para sempre na presença do Senhor. Você está só adiantando o processo que faz tempo que eu busco. Paulo sabia, desejava tudo isso, mas sabia que ele não podia pegar outros caminhos como suicídio. Partir, estar com Cristo, vamos suicidar, não pode. Tem que esperar as coisas naturais acontecerem. Ele sabia que a cabeça dele, irmãos, logo ia para a bandeja. Mas ele dizia, eu vou estar com ele. Mas se eu permaneço aqui na carne, eu permaneço
para a glória de vós outros, dizia ele aos filipenses. Aí já é a coisa dele. O que é que nós... o motivo pelo qual, temos que pensar, o motivo pelo qual Deus está nos permanecendo aqui. Qual é a glória? O que é que Ele quer que nós façamos para levar esses frutos quando nós partimos e nos encontrarmos diante do Senhor? Que você possa refletir nesta mensagem. Que você possa pensar profundamente, que Deus possa nos abençoar. Os irmãos louvando em nome do Senhor. Aleluia.